Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo agora. A Procarla chegou com a aula de redação, num conteúdo muito bacana e gostoso de ver. Hoje nós vamos falar sobre narrativa ou conto de aventura. Mas para começar a trabalhar esse conteúdo, vamos pensando aí no que seria narrativa e o que seria um conto. Vamos lá, quarto ano. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates, baby. O que é uma narrativa? Bom, narrativa é você contar uma história. É uma exposição de fatos, você contar sobre os fatos de que está acontecendo. Um conto ou uma história. É você narrar uma história. Então, todas as vezes que você lembrar dessa palavra narrativa, você vai trazer à memória uma contação de história, narrar uma história. O que seria o conto, então, que entra dentro dessa narrativa? Ela é uma narrativa pequena. O conto é uma história curta, uma narrativa curta que, em geral, apresenta apenas um conflito. Então, é mais fácil desenvolver a história, porque você não se perde nas palavras com aquele monte de coisa que você escreve. Então, já que nós sabemos o que é narrativa e o que é conto, vamos passar então para onde podemos encontrar essas narrativas. Muito tranquilo. Você já nasce trabalhando a narrativa da sua vida. Por quê? A mamãe relata tudo o que aconteceu durante o parto, ou então enquanto ela estava para receber você nos braços. Já é uma narrativa, é um conto pequeno sobre o seu nascimento. Nós podemos encontrar também nas notícias de jornal, relatando alguma coisa que está acontecendo na cidade, um acidente, um trânsito que não foi bem resolvido e aconteceu alguma coisa. História em quadrinhos, romances, contos de fadas, aqueles que a gente já cresce ouvindo nas novelas e outros. Então, nós podemos encontrar a narrativa em todos esses lugares e em mais alguns. As narrativas, elas são expressas por várias linguagens. Ah, Procarla, eu vou contar uma história, mas você só não conta uma história oralmente. Você pode vir pela linguagem verbal, que pode ser oral e escrita. Além dessa linguagem, você também pode apresentar a narrativa numa linguagem visual, através de imagens. Quantos livros, histórias em quadrinhos vieram apenas com a imagem? Mas você entendeu a história, porque a imagem, ela te revela a própria história. E também podemos representar a narrativa através da linguagem teatral e muitos outros. Então, a linguagem da narrativa, ela é ampla. Nós podemos apresentá-la de várias formas: oral, escrita, imagem ou a linguagem teatral, uma peça de teatro. Em que pessoa é escrita a narrativa? Pensem comigo, meus queridos. Se eu estou contando uma história, eu vou usar a primeira pessoa, eu ou nós.
Mas eu também posso usar em terceira pessoa. Eu posso contar a história de outro, posso contar de ele, ela, eles ou elas. Então, a linguagem, a pessoa que eu posso usar na narrativa é a primeira e a terceira pessoa. Vamos então às principais características do conto e alguns elementos básicos que não podem faltar na sua narrativa. A primeira delas é o fato. Como que você vai contar uma história se você não sabe o que aconteceu? Então, você vai contar o fato de acordo com o que acontece. Você vai contar aquilo que está acontecendo. O que aconteceu? A Chapeuzinho foi chamada pela mãe para levar os doces para a vovozinha. Tempo. Em que linha temporal aconteceu o tempo? Quando que foi que aconteceu? Chapeuzinho, leve esses doces para a vovó antes que anoiteça, pois ela está doente e pode ficar com fome. Olha só, deu uma dica do tempo, antes que chegue a noite. Então, nós temos uma ideia que essa história se passou durante o dia. O lugar, descrição de onde aconteceu o fato, onde? Mas preste atenção, Chapeuzinho, não vá pela floresta, porque lá existe o lobo que come as crianças. Floresta é o lugar. Personagens participantes ou observadores da ação. Eu digo que os personagens são a cara da narração. Através dos personagens, você vai entender a história, ou você vai se apaixonar, ou também odiar a história. Então é com quem? Quem participou dessa história? Até agora nós vimos a mamãe de Chapeuzinho, Chapeuzinho Vermelho, a vovó, e ela tocou no lobo mau. Então agora entram esse conjunto de personagens na sua narrativa. Temos também a causa, razão pela qual aconteceu o fato. Por quê? Por que Chapeuzinho teve que levar os doces até a vovó? Porque a vovó estava doente. Ela não tinha como sair de casa. Que modo? De que forma que aconteceu a história? Como que aconteceu esse fato? Como que aconteceu essa história? A vovó estava doente, Chapeuzinho precisou sair, passar pela floresta. Então, como que aconteceu do lobo encontrar com o Chapeuzinho? Ela desobedeceu, teve que fazer um caminho mais curto. De certa forma, acredito que queria brincar, então ia correndo na casa da vovó e voltava para continuar sua brincadeira. Então, causa e modo, por que e como que aconteceu essa história. E por último, vem trazendo as consequências, que seriam o quê? O resultado da história. O desenrolar de toda essa ação que aconteceu antes, que vai provocar o quê? Um final. Ou final feliz ou triste, eu não sei. Mas vai ter que acontecer um final. Então, essas três também vai dar o quê? A ideia de estar o quê? Resolvendo a narrativa, caminhando para o final. Dentre esses elementos, eu vou passar para vocês um exemplo bem curto de uma narrativa ou um conto de aventura. Vamos lá? I never made it, but I know O Rio Tenebroso. Certo dia, em uma cidade, havia um casal muito belo. O nome deles era Amanda e Renata, e eles eram muito felizes juntos. No dia 9/4/2004, eles tiveram uma filha muito linda, chamada Beatriz. Ela tinha olhos claros, cabelos enrolados. A menina era linda e cheia de alegria. Um dia, brincando com sua amiga chamada Isabela, perto de um rio, resolveram entrar nele. E Isabela perguntou: será que é seguro, Bia? Lógico, esse rio é super seguro. Beatriz, um pouco indecisa, entrou mesmo assim. Isabela entrou também e Beatriz disse: viu como é seguro?
Vem aqui me dar um abraço, amiga. De repente, Isabela prendeu seu pé em uma pedra e gritou com muito desespero. Bia, eu não consigo tirar meu pé daqui. Socorro! Bia, nadando depressa, tentava acalmar a amiga dizendo: calma, Isa, eu vou te ajudar. Depois de um longo tempo, Isa, com a ajuda de sua amiga, conseguiu tirar o seu pé de lá e ficou mais calma após fazer um curativo. Beatriz estava muito preocupada com sua amiga e as duas juntas prometeram nunca mais ir até aquele rio. Esse texto, essa narrativa foi escrita por uma aluna chamada Beatriz Moreira de Souza Lino, do 4º ano. Olha que interessante, ela conseguiu colocar todos os fatos, os elementos que contém uma narrativa dentro de uma história pequena. Ela conseguiu colocar o fato, o que aconteceu, o tempo, quando que aconteceu, o lugar onde, foi numa cachoeira, as personagens Bia e Isabela, a causa, por que aconteceu, ela prendeu o pé, como ela prendeu o pé e depois como que desenvolveu o final da história. Ela conseguiu, fez um curativo e sua amiga ficou feliz. Bom, isso é uma narrativa, é um conto, uma história pequena do que aconteceu, do que acontece, sendo real ou não. Dentro disso, agora, com a Pro, vocês vão pensar numa narrativa muito bacana. Depois de ler o texto que eu enviei, assistindo esse vídeo aula, vocês vão produzir uma narrativa de aventura. I never made it. Essa narrativa deve ser escrita em folha separada. E você vai aproveitar a imagem para se inspirar para fazer sua redação. Qual é o tema que a Pro vai dar? Uma viagem inesquecível de balão. Eu sei que você tem muito tempo para curtir aí essa ideia. Você vai pensar em você e mais um colega, ou você apenas sozinha, para fazer uma viagem cheia de acontecimentos. Você vai detalhar essa narrativa. Você vai escrever um conto pequeno, que é uma narrativa pequena, mas você vai colocar todos aqueles elementos. Bom, por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula, através do Skype, vamos tirar as dúvidas e corrigir algumas pequenas coisas da produção. Um beijo para vocês e aguardem a Pro Carla com novas novidades em português e redação. Até mais, turma!